Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faze o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transforma um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, esteja conosco, Senhor, nos manuseando, nos manipulando como vasos de barro, para podermos ser o exemplo para aqueles que nos cercam, para aqueles que convivem conosco. Ampara, Senhor, a cada um de nós nesse estudo dessa noite, para que possamos aprender a lição da noite e colocá-la em prática na nossa vivência diária. Ampara todos os nossos irmãos aqui presentes, que cada lar possa receber as vibrações de amor que nós emanamos durante esse estudo. Que aqueles que nessa noite não poderão comparecer recebam igualmente essas melhores vibrações. Reveste-nos, Senhor, da sua beleza, para que no decurso dos nossos dias possamos te revelar a todos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Estamos aí no dia 11 de junho de 2025, em mais uma viagem aí pelas cartas de Paulo. Continuando estudando a 2 Coríntios, só para poder registrar aqui, a Luciana de Três Corações está aí? Eu fui aceitando e eu não vi, tá? Não tá? Sim. Ah, tá. Sim, estou. Seja muito bem-vinda, viu, Luciana? Muito obrigada pelo convite que eu recebi da Marta, agradeço a oportunidade. Ok, e os nossos vídeos, né, conforme eu falei, estão todos lá no YouTube, lá que você pode maratonar lá, tá bom? Sim, eu até ontem eu assisti o primeiro lá do ano passado, a primeira carta. Bom, os Romanos. bom. Muito bom. Então vamos lá. Nós paramos no versículo 10, mas a gente sempre faz um apanhadinho do contexto do que a gente estudou. Então, assim, Paulo nesse capítulo 7, ele inicia assim, da mesma maneira que ele terminou o capítulo 6, muito rejubilado, e ele está expressando a sua alegria pela não tristeza dos coríntios, né? Conforme a gente comentou lá, né? E o fruto dessa tristeza, né? Ela foi o arrependimento. Então ele vai até continuar aqui a falar, né? Mas principalmente esse versículo 9 nos mostrou bastante isso aí, que essa tristeza ela foi o meio, o fim foi o arrependimento. Muito bacana isso, né? É um caso muito bom para a gente poder notar de como que
foi chamado a atenção de como que eu aceitei, me transformei e entrei no trilho do caminho de novo. Então esse é o arrependimento que leva à transformação. Então ele vai destacar a tristeza, que foi segundo Deus, né? Por isso que teve esse propósito aí de transformação, né? E o resultado foi em benefício de toda a comunidade, né? Não teve prejuízo para ninguém ali. Inclusive, ele se remete, né? Aí no versículo 8, se vos entristeci pela minha carta, que é a carta severa que nós ainda vamos estudar. Que nós vamos chegar lá nos capítulos aí, daqui a pouquinho estaremos chegando aí. Tá? Ô, Sidney, deixa eu ler um textinho rapidinho aqui, Pois não. que eu peguei aqui de um site. Paulo admite que inicialmente se arrependeu de enviar uma carta severa. Me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Ele reconhece que confrontar não é fácil, mas necessário para o crescimento espiritual. No entanto, a tristeza que a carta causou foi temporária e gerou frutos duradouros. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Esse arrependimento é descrito como uma mudança genuína que leva à transformação e não deixa espaço para o remorso. Eu gostei desse textinho, achei legal. Muito bom, muito bom. É o resumo mesmo. Muito bom. Só essa primeira parte aí, né? Que ele fala que ele se arrependeu, ele fala que ele não se arrepende. Né? Então ele fala aqui no versículo 8, não me arrependo. Só esse aí que a gente coloca aí um sublinhado aí, mas o resto não, tudo... mas, ô Sidney, mas de início ele se arrependeu. De início aqui, ó. Mas não foi um arrependimento que fixou nele, entendeu? Não foi entendeu? nada que ficou. Não, ele fala que se entristeceu de ter feito. Entendeu? Isso. Mas depois ele fala assim, ó, não me arrependi, porque levou à mudança. Né? Mas deixou assim aquele sentimento, né, de ter magoado, né? Mas depois ele percebe que isso foi bom. Uhum. Então vamos continuar aí no versículo 10, tá? Cadê? Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então a gente tem aí, bem claro, duas comparações, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Uma vai produzir o arrependimento, que vai levar à transformação, e a outra vai produzir a morte. Então, é interessante que essa tristeza, até na mensagem que a Jane colocou, essa tristeza deles não levou ao remorso, mas ao arrependimento. Né? Se teve remorso, eles não estagnaram, eles conseguiram andar, logo passou logo para o arrependimento. Então, para nós, continuamos a colocar, dando muita ênfase nisso aí, porque essa foi uma dor que edificou. Foi uma dor que purificou. Né? E é um exemplo para a gente. Porque nós temos tristeza segundo Deus, que Paulo está falando aqui, que é a tristeza que edifica, que é a tristeza que leva à salvação, que leva à transformação. Nós temos essa tristeza, né? Ou temos a tristeza segundo o mundo, que causa o quê? Que causa dano, que causa morte, que causa remorso, que causa frustração, que causa depressão. Né? Então, assim, a gente tem aqui, muito claramente, e na minha Bíblia de Jerusalém aqui, eu destaquei esse versículo 10 aqui com marca-texto, né, para poder chamar a atenção mesmo, porque nesse capítulo 7, essa é a mensagem que ele vai passar. Essa é a espinha dorsal. É a tristeza segundo Deus, é a tristeza segundo o mundo. Né? Vocês querem ver uma comparação? Judas ficou triste pelo que ele fez. Mas qual o caminho que ele tomou? Ele tomou o caminho do arrependimento ou tomou o caminho do remorso? Ele tomou o caminho do remorso.
Outro, Pedro, pelo que ele fez, por ter negado Cristo, ele tomou qual caminho? Pegou da transformação. Do arrependimento pela transformação. Vocês estão vendo como que isso é muito claro? Né? Porque o remorso faz você estagnar. O remorso faz você se sentir a vítima, você sentir aquela frustração, e você entra numa depressão, e você fica numa auto-obsessão, e acaba abrindo as comportas para o mundo espiritual te influenciar negativamente. Mas esse arrependimento que Paulo coloca é o arrependimento assim, eu errei mesmo. Puxa vida. E o que a gente falou da outra vez, eu volto a falar, vale bastante ressaltar. A coisa mais simples é a gente aceitar que errou, nos perdoarmos, perdoar pela situação e continuar em frente. É muito mais improdutivo a gente se enganar. Não, eu não errei. Não, não foi. Não, a gente começa a se justificar. Você vê como a gente, para poder dar margem ao nosso orgulho, à nossa vaidade, a gente tem que fazer um monte de penduricalho. A gente tem que pendurar um monte de coisa. E aí fica pesado pra gente. Fica pesado. A coisa mais simples é essa. É isso que eu acho bonito no Paulo, que ele fala, por exemplo, ele está falando para os coríntios, mas está falando para nós, e ele está falando sobre ele mesmo. Porque o Saulo ficou triste, né? Quando ele se deu conta que ele tinha matado Estevão, né? Aquela coisa toda. Mas aí ele encontra com Jesus e resolve mudar. Ele não fica lamentando, nossa, mas eu não sou capaz de seguir com Jesus, né? Eu cometi erros. Ele não fica nisso. Isso é uma lição para a gente. Até depois, né, Joelma? Quando ele fica lá no deserto de Dan e retorna depois para Tarso, ou para Jerusalém, e procura a família dele. A família dele não ajudou ele. Então, assim, ele não ficou em cima daquilo, minha família não vai me ajudar, agora eu sou um desgraçado. Não vou conseguir fazer nada, né? Entendeu? Então ele foi para frente. Então, o que é a aplicação prática que Paulo quer nos mostrar nesse capítulo 7, né? É que a gente, ao se sentir triste ou culpado por alguma coisa, a gente evita esse desespero, evita essa negação, né? Usa essa tristeza como um sinal de alerta, né? Tipo assim, o que essa situação está tentando me ensinar? O que isso aconteceu? O que eu vou tirar de proveito disso aqui? É o perdão? Eu não errar dessa maneira? A gente tem que se perguntar isso, porque isso é a transformação. Isso é o que Paulo está falando aqui, a salvação, né? Que a salvação é a salvação pelo caminho que Jesus nos colocou, do perdão, do auto perdão. Então é um momento para a gente fazer uma reflexão. Em vez de entrar na negação, em vez de entrar no desespero, na depressão, a gente começa a fazer esse autoconhecimento. O que está tentando me ensinar? O que eu tenho que aprender que eu não estou vendo? Né? Faça oração, peça ajuda seu benfeitor, sua benfeitora espiritual, para sair do quadro. Né? O que a gente não pode é ficar estagnado. E o Emmanuel fala isso na mensagem dele, que chama Tristeza, né? Isso que eu ia mencionar agora. Tem uma mensagem do Emmanuel. É a mensagem pequenininha, mas muito, muito excelente. Do Caminho, Verdade e Vida, mensagem 130, chamado Tristeza. É uma mensagem pequenininha. Pequenininha. Ô, Jane, você pode ler pra gente? É muito bonita essa mensagem, vale a pena. Olha só, gente, presta atenção. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos,
Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Gente, muito bonita essa Muito mensagem. linda, muito linda. Muito, muito, muito. Muito. E o Emmanuel, ele não abre mão da terminologia que Paulo utiliza. Sim. Ele não abre mão. Ele continua falando, o segundo caminho é o caminho para a morte. Com o símbolo do que a gente está falando? Da estagnação, dos desvios. E ele vem falando isso aí, né? Que a gente tem que fazer esse processo de novas edificações. Tem que fazer esse processo. Né? É muito bom. É muito bom. Recomendo muito quem não leu e está passando por alguma situação muito semelhante dessa aqui, reúne as forças, faz uma reflexão em cima dessa mensagem aí. É muito bacana. Quer falar alguma coisa, Marília? Quem leu? Não, eu achei muito interessante aqui, a gente até comentou na semana passada, desse finalzinho aqui, que esse choro, né, da dor, do sofrimento, ele nunca vai ser inútil quando você tem essa tristeza e olha para dentro de si e encontra Deus. Então, assim, é a estagnação, ó, da morte, da revolta, e aqui não, aqui é da edificação mesmo, do seu próprio eu. Da edificação. Né? E edificação é construir. Né, é gente? muito lindo isso é assim, é uma lição muito boa para a gente, de tirar da dor, né, um aprendizado. Muito bom, gente. Vamos andar mais um pouquinho? Oi, Ângela. O triste do mundo ainda não despertou a consciência, né? Correto? O triste é aquele que ainda está sobre sua vaidade, sobre seu orgulho, né? Então, não despertou a consciência, né? E ele é ainda interessante que ele diz, raros homens se tocam da tristeza segundo Deus, né? Isso aí é uma grande reflexão para nós. Para ver como que a maioria, para qual caminho que a gente vai. Porque contemplar o outro é muito fácil. Contemplar a si próprio é o desafio. Né? Vamos lá, gente. Mais um versículo aí. Vamos para o 11. E Paulo continua. Vede, antes o que produziu em vós a tristeza segundo Deus. Que solicitude! Que digo? Que desculpas, que indignação, que temor, que ardente desejo, que zelo, que punição, demonstrastes de todos os modos que estáveis inocentes naquela questão. Numa palavra, se eu vos escrevi, não foi por causa daquele que injuriou, nem por causa daquele que sofreu a injúria, mas para que se manifestasse entre vós, na presença de Deus, a solicitude que tendes para conosco. Foi por isso que nos sentimos consolados. Então, ali no versículo 11, eu já aproveitei e já peguei o 12, né? A tristeza correta que os coríntios sentiram produziu o quê? Sentimentos. A gente não sabe com toda certeza, 100%, qual foi o tipo de assunto, né?
Mas conforme a gente falou ali no versículo passado ali, é epístola severa, ok. Mas o assunto, o que foi colocado lá, Paulo está demonstrando aqui que produziu bênçãos. Ele falou, o arrependimento que leva à salvação. Ele falou no versículo anterior. E aí ele colocou lá desculpas, né? Indignação, talvez, diante da vergonha que eles sentiram. Né? Temor, que é um termo muito frequente, que é usado com referência ao temor de Deus. Ardente desejo, que significa mudança. Punição. Essa punição que ele colocou aí parece ter sido contra eles mesmos, contra algum ofensor que desviara do bom caminho, mas não é uma punição de chicotear, de nada, não. É uma punição moral. Tanto é que ele vai falar aqui, ó, prova de estáveis inocentes naquela questão. Alguém, né, foi punido. E a igreja, aquela comunidade cristã, ela mostrou que ela não era cúmplice daquele erro. Né? Ou então, pelo menos, interrompeu aquele ato errado ali, aquela cumplicidade. Então a gente imagina, né, que essa atitude seja uma oposição a Paulo, igual a gente viu lá no início da epístola. Olha, ele não é apóstolo de Jesus. Olha, ele iniciou a perseguição aos cristãos. É o que a gente cogitou, né? Que a gente cogitou. Por isso que a gente está vendo aqui as bênçãos produzidas. Né? A acusação de ele ser um falso apóstolo, um perturbador da igreja, né? Um perseguidor, que ele aparenta ser aquilo, mas ele não é. Aí começa a fazer um monte de mentira. Né? Mas o que? As suas ações mostraram totalmente ao contrário. Mostraram a sua inocência. Né? Então, e a comunidade verificou isso. Né? Ela verificou isso aí. Então, o que a gente tem que... o que é fato para a gente hoje é que eles mudaram de atitude. Esse é o fato. Isso é importante ressaltar. É a mudança de comportamento. Ou seja, é o que nós falamos. O objetivo do Paulo foi atingido. Produziu a tristeza? Sim, mas foi atingido. É o que a gente falou. O fim foi acertado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas veio com boas das intenções a carta de Paulo. Ele conseguiu o objetivo. Né? Por quê? É o que nós estamos colocando, gente. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudança de comportamento. A gente sabe isso pela doutrina espírita. Né? Se você pegar o Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, qual que é o primeiro passo? Arrependimento. O primeiro passo é arrependimento. Ô Sidney, quando ele fala e demonstrastes de todos os modos que estavas inocentes naquela questão, ele está falando que eles não fizeram por maldade? Eu acredito, a gente não vai ter 100% de certeza, igual a gente está falando aqui, a gente vai fazendo essas inferências. Acredito que eles foram influenciados, né? Então, assim, eles não foram assim os culpados, eles foram influenciados e acabaram fazendo coisas erradas. Aí depois eles falaram, não, entendeu? Eu entendi desse ponto. Tá? Que estavam inocentes, ou seja, alguém ou alguéms né, ali infiltrado começou a manchar. E aí, gente, joga uma maçã podre ali, o negócio vai disseminando. Né? De repente, eles se deram conta. Falaram assim, não é isso não. Nossa, peraí. E aí, Paulo está entendendo aqui o que é a posição deles. Isso é um alerta até para hoje, né? É para o que a gente está dando ouvido. Cuidado com essas coisas. Não é? Gente, isso aqui é o que eu estou falando. É chover no molhado. A gente fala que é muito atual, é atual demais isso aqui.
Ou seja, não deixou de ser, apesar dos anos, não perdeu a sua atualização. Ele continua sendo atualizado igual o seu telefone celular atualiza, o Android. Aí, é isso aqui. Atualizado, carta de Paulo, 2 Coríntios. Olha, produz tristeza, não tem que se arrepender e mudar comportamento. É aqui. O Cid, mas pela notinha B, a letrinha B, fala aqui, ó, o que sofreu injúria era provavelmente o enviado. Não seria o emissário aquele que levou a carta? Então eles acabaram injuriando o emissário. Então, mas o emissário era o Tito. Era o Tito, mas eu acho que o injuriado era o Paulo, não é? Aí O injuriado era o Paulo. Isso que eu seria o quero Paulo. entender. É o Ah, Paulo que é o motivo. Ah, sim. Entendeu? O Paulo é o motivo principal. Entendeu? Na B está explicando bem aí, ó. O que sofreu a injúria era provavelmente um enviado de Paulo, no tocante à pessoa desse emissário, a do ofensor. E a índole da injúria, nada sabemos. A gente não sabe qual foi essa índole, né? É isso que a gente está falando, entendeu? A gente desencadeou, tá fazendo né? isso, a gente está fazendo suposição, gente. Entendeu? A gente está fazendo suposição aqui. Pelo que Paulo respondeu, a gente dá pista. Olha, ele falou isso aqui, ó, pode, né? Mas como Paulo, a gente viu como ele está escrevendo, ele não acusou, ele não nomeou, ele não colocou uma etiqueta ali do que aconteceu. Né? Mas também não dava pingo sem nó. Ele está escrevendo aquilo ali porque tem algum fundamento e porque tem alguma coisa por detrás. Né? Eu não iniciei, mas eu vou fechar. Entendeu? Eu não iniciei isso aí, mas eu vou fechar essa discussão. É isso. E rápido. Né? E rápido. O rápido lá, depois nos 3 meses a carta chegar lá, uns 2 meses, né? Não é pelo zap. Paulo, ó, vou mandar um áudio aqui para vocês verem, né? Tipo isso que está correndo agora da inteligência artificial, de Pedro, de Moisés, né? Imagina o Paulo mandando a carta severa pelo áudio aí, né? Então, e uma questão, se vocês quiserem anotar aí, eu mencionei o céu e o inferno, né? O capítulo 7, mas tem a questão 999 de O Livro dos Espíritos. 999. Basta o arrependimento para que as faltas se apaguem? O que os Espíritos vão falar? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito. Mas tem que espiar o seu passado, as suas faltas, isso tudo que a gente fala. Mas olha o que os Espíritos falam na primeira frase. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito. É o que nós estamos colocando o tempo todo, a diferença do arrependimento para o remorso. E foram o que eles colocaram ali. Né? Então aí, como eu já li o versículo 12... E já que você falou do Livro dos Espíritos, vamos colocar aí também o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, quando ele fala que a indulgência não exclui a severidade da verdade. Boa, Jane. Qual que é esse, fala de novo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. A indulgência não exclui a severidade da verdade. Então, essa advertência dele, bem intencionada, né, foi um estímulo para a renovação deles. Muito bom. Eu vou entrar no versículo 12 aqui, eu já li, mas olha a profundidade que tem no versículo 12. Por quê? Quando Paulo ele escreve a carta severa, gente, presta atenção que isso muda o ponto de vista nosso. Quando Paulo escreve a carta severa, não foi por causa daquele que cometeu erro. Não foi por causa dele que foi prejudicado, né? O próprio Paulo, né? Foi por causa da comunidade que estava sendo influenciada. Então, é igual Paulo. Paulo foi preso, foi açoitado, ele aceitou isso tudo. Mas quando envolve a comunidade, e aí ele se manifestou. Ele fala, por todos vós, né? Cadê? Não vos que foi por causa daquele que injuriou, nem por causa daquele que sofreu injúria, mas para que se manifestasse entre vós a presença de Deus.
Então, foi por causa deles. O cerne desse versículo é: mas para que se manifeste em vós a presença de Deus. É para que se manifestem em vós na presença de Deus. Por quê? A solicitude que tendes para conosco. Ele está dizendo assim, que apesar de ter havido essa injúria lá, essa coisa toda que estava colocando, ele escreveu para que na presença de Deus, com Deus como testemunha, entendeu? Ele estava querendo de tipo assim, que ele recebia a solicitude que eles tinham para com ele. Ele sabia que eles não estavam acolhendo aquela injúria que estava sendo feita lá. De alguma forma, tinha ali aqueles, né? Deve ter aqueles gatos pingados que estavam meio que acolhendo, e o restante não acolhia. O restante estava assim, meio Maria vai com as outras. Isso. Entendeu? Aí ele colocou assim, na presença de Deus. Eu sei que vocês têm solicitude para comigo, por isso que eu escrevi essa carta. Sim. Né? E é bacana nisso, porque assim, o objetivo principal é isso que a Lu falou agora. É conduzi-los à percepção da verdadeira atitude. Ele conduziu para que eles pudessem verificar. Paulo não coagiu, conduziu para que eles tivessem a percepção. Então o Paulo está falando assim, gente, o elo que nos une é forte demais para ser quebrado assim, tão facilmente. Olha quanta coisa a gente fez juntos. Olha quantos prodígios. Na igreja de Corinto, gente, foi fundada por Paulo. É só ler em Paulo Estevão, foi fundada por Paulo. Olha o carinho que ele tinha pelo aquilo ali. Manifestava vozes ali, gente. Vozes direta. Então, sim, o laço que está nos unindo, gente, é muito forte. Vocês estão dando assim para pouca coisa, a gente vai quebrar isso. Não é isso não. Então, Paulo não age por vingança. Paulo não age por questão pessoal, com o ofensor, com a vítima. Ele age por causa dos valores de Cristo que estavam sendo deturpados. Os valores, eles estavam sendo pervertidos. Então, o que Paulo quer? Recompor os valores. Recompor. Preservar os valores do Cristo. É o que Paulo desejava e que Paulo conseguiu. É claro que você, naquele estado ali, aquela igreja tão mediúnica, né, sofreu uma invasão, vamos colocar hoje bem parecido com o livro Aconteceu na Casa Espírita, sofreu uma invasão, Paulo, mesmo à distância, consegue colocá-los para pensar, e ao nível de percepção deles, eles fizeram o quê? Repeliram isso. Eles repeliram isso aí. Eles sofreram uma manifestação de fascinação. Eles sofreram um ataque. Estava produzindo luz, vamos atacar aquela igreja, vamos atacar aquela comunidade. Né? E ele conseguiu. Então, esse versículo 12, ele nos dá a entender que Paulo, ele não está se defendendo, ele quer colocar os valores cristãos em primeiro lugar. Manifestar essa presença de Deus, na presença de Deus. E às vezes, um exemplo para nós vemos instituições religiosas, inclusive centros espíritas, que colocam os seus valores anímicos, mundanos, à frente das coisas do Cristo. Queremos que as coisas sejam feitas conforme eu quero, como eu gostaria que fosse. Mas isso está conforme o Cristo? Isso está com um sentimento cristão? Percebe a diferença? Essa é a diferença, gente. Por isso que nós temos que ter discernimento. O espírita, ele tem que ter discernimento. Disso tudo que a gente ouve em rede social, disso tudo que a gente vê em YouTube, disso tudo que a gente recebe. Divaldo já deu comunicação. Para e pensa, gente.
Para e pensa. Vou pensar, Divaldo, Henrique, qual que é o motivo de Divaldo já dar uma comunicação, fazer uma psicografia? Que utilidade tem isso? Porque eu sei da imortalidade da alma, sei que ele estava amparado por Joana, por Filomeno, pela mãe, pelo pai. Para que... Entendeu? A gente tem que ter esse discernimento. Sem contar que ele já estava se preparando para o desencarne dele há muito tempo, ele já tinha deixado tudo esquematizado na Mansão do Caminho, né? E tudo mais, ele ia voltar para poder fazer, tipo assim, agora, de imediato, a troco de quê? Entendeu? Esse é o discernimento, gente. Gente, qual é um dos espíritos que ditou o livro dos médiuns? E que foi amigo de Paulo? Erasto. Sabe o que ele fala no livro dos médiuns? É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O que é isso? Discernimento. E os amigos espirituais não se aborrecem com isso, não. Se for um amigo espiritual, não vai se aborrecer. Não vai se aborrecer, não. É discernimento, é análise, por favor, gente. E isso é até uma tática que eles usam lógico, também, né? Lógico. Haroldo já deixou isso falado, que lógico. Uma das táticas que eles estão usando muito agora, nessa era, são as meias-verdades. Eles pegam uma verdade, colocam ali, embute ali alguma coisa, né? Que não é verdade, no meio daquilo ali, da notícia, e solta. Os incautos saem compartilhando como se fosse uma verdade. Então, por isso que o espírita tem que estudar. Quem esteve na reunião de reabastecimento ontem, viu os amigos espíritas falar do estudo. Temos que estudar. Estou na dúvida. Vou perguntar para alguém mais experiente, vou colocar isso aqui em banho-maria, não vou repassar para frente, não vou falar. Aguarda. Vou perguntar, uma pessoa que eu confio, vamos ver. Né? O exemplo, gente, tem Paulo. Na época de Paulo aconteceu isso. Mais um pouquinho. Versículo 13. Foi por isso que nos sentimos consolados. Mas a esta consolação pessoal sobreveio uma alegria maior ainda, a de vermos a alegria de Tito, cujo espírito foi tranquilizado por todos vós. Ou seja, vamos lá por partes. Todos foram consolados. Todos. Ok, muito bem, legal. Mas ele teve uma alegria maior porque o Tito, né? O Tito. Não, um jovem ainda, né? Um jovem, né? Até ontem a gente falando da reunião de reabastecimento, a juventude e a infância, né? Tá aí Tito. João Marcos era jovem, Tito era jovem, tá aí. Então, assim, ele volta... Até eu fiquei consolada pelo Tito, porque eu fico imaginando o coitado do Tito no meio daquela confusão toda. Só levei a mensagem. Então, assim, ele cooperou. Né? É o que ele falou ali no versículo 6 e 7 que a gente estudou semana passada. Né? Então, assim, vê que o Tito se sentiu feliz por ter feito parte dessa consolação. Né? E sendo que assim, o Paulo vai mandar Tito para outras missões também, né? Ele vai aqui no capítulo 8, ele vai dar a entender que ele mandou ele também de novo para Corinto. Ou seja, Tito vai sendo o mensageiro dele aí. Como ele se desincumbiu tão bem nessa, né? E aí, provavelmente, por conta disso, ele também se fortaleceu. Daí para frente, ele vai ser mais usado. Ganha confiança, ganha experiência, não é? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. No finalzinho da primeira carta... Não vou, não, deixa para lá, depois eu falo. Então, ou seja, vamos usar uma linguagem nossa do dia a dia. A igreja estava reconciliada. Aquela comunidade estava reconciliada. Né? Ou seja, por causa de uma minoria bem fascinadora, quase que colocou toda a comunidade a perder. Né? Então, o consolo de Paulo, a alegria de Tito,
era que demonstrou que toda aquela igreja, toda aquela comunidade estava reconciliada, arrependida, né? Ou seja, estava todo mundo feliz, todos Que o os envolvidos. arrependimento deles era sincero, né? Sincero, O exatamente. arrependimento deles era sincero. Ele faz aí, ô Sidney, uma referência ao capítulo 1, os versículos 18 e 19, você viu? Isso. Era aí. Aí no 18 ele fala: Era isso que eu Deus estava é procurando. testemunha fiel É. de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim, não. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Porque a palavra de Deus, né, ela não tem dualidade, Não né? dá Não é nem volta. sim nem, né? Não tem dúvida, né? É a verdade. Então, por isso a alegria, né? Que é a palavra, é o sim, né? Que é o Jesus. Sim. É a verdade, não é isso? Perfeito, era isso aí que eu estava procurando. Ah, Sintonia, valeu. Tava bem aqui do lado. tá na referência. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 14. Se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, não tive que me vergonhar. Assim como sempre, vós temos dito a verdade. Do mesmo modo ficou comprovado como verídico o elogio que de vós fizemos a Tito. Ele sente por vós ainda maior afeição ao lembrar-se da vossa obediência e de como acolhestes com o temor e o tremor. Regozijo-me por poder contar convosco em tudo. Então aí no versículo 14, né, o Paulo está falando bem dos coríntios a Tito. Antes ele partir para Corinto. Se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, não tive de me vergonhar. Ou seja, o Tito, olha, o pessoal de Corinto é muito bom. Vai lá, olha, tem reunião mediúnica lá, eles têm palestra, tem água fluidificada, eles têm atendimento fraterno. Olha, um pessoal tem SOS Press. Vai lá que os trabalhadores são 10. Eles não vão te abandonar, eles vão entender, entendeu? Ele deu uma potencializada no Tito, pro Tito ir cheio de energia, gente. Né? Ou seja, o Paulo ficou, a gente deu a entender, né, na semana passada, que o Paulo ficou com esse momento de ânsia, né? Como que foi? Não, eu tô esperando. Aí por isso que ele ficou feliz, né? Esperando que a missão dele fosse bem sucedida, né? E antes dessa partida, por isso que ele está falando aqui, eu me gloriei de vós pro Tito. Eu falei de vós, né? Sabe o que eu fiquei pensando, Sidney? Será que foi só vangloriou? Será que ele deu diretrizes para Tito também, para ele poder ter se saído tão bem assim? Tipo assim, ó, ao você chegar, cuidado como você fala com esse grupo aqui recebe muito melhor, aquele outro ali vai focar muito mais no evangelho e tudo mais. Quer dizer, Tito já foi com o coração preparado, né? Para um planejamento. O planejamento de antes. Só que chegou lá, correu tudo tão bem, foi tudo tão abençoado que foi além das expectativas, né? Uhum. Tá dando essa impressão, né? Que tipo assim, os coríntios foram além das expectativas, Tito foi super bem recebido, foi acolhido com a mensagem que levou, conseguiu explicar e fazer o que precisava ser feito, né? Para eles estarem recebendo essa comunhão com ele, que está se regozijando aqui com eles, né? E leva em consideração que lá atrás, no finalzinho da primeira carta aos Coríntios, o Timóteo não teve esse sucesso. Era o Timóteo também que eu estava tentando encontrar aqui, que era jovem. O Timóteo não teve esse sucesso. Se lembra? O Timóteo não teve esse sucesso. E aí ficou assim, puxa vida, agora o Tito. Ó, Tito, toma cuidado com isso e tal. Então, assim, ele podia ter encontrado uma violência assim, um desprezo, né? Alguma coisa na igreja, alguma coisa com eles, mas não, né? Então, dá a entender que tudo deu tudo certo. Então, sim, esses versículos, esse capítulo 7 que a gente começou na semana passada,
é muito claro para mim, para a gente, que uma simples correção que a gente faz na nossa vida nos dá um outro caminho muito aberto, uma outra diretriz na nossa vida. Uma simples correção de comportamento nos envolve num patamar muito maior. Traz reconciliação, traz alegria, traz integridade de novo com Deus, né? Porque ele falou aqui, que a Luciana colocou, né? de trazer essa parte com Deus, de estar com Deus, trazer essa confiança de novo na gente. Então, sim, esse capítulo 7 está nos trazendo pilares de relacionamento, pilares de mudanças de condutas. E o que a gente está falando aqui é tudo saudável. Não tem nada mundano aqui. É o que ele falou, segundo Deus. O arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus. São os pilares de relacionamentos, de atitudes saudáveis. É um processo de reconciliação aqui. É um processo de reconciliação. Se a gente fosse contar isso aqui numa palestra, a gente tem que contar a história toda, mas não dá tempo. Não dá tempo. Né? Porque aqui o final é um final feliz. É um final de filme. É um final feliz. Não é? O filme... É claro que a gente aqui está bem em filme dos dias de hoje, né? Que os filmes têm muito flashback hoje em dia, né? É uma coisa que eu ainda não consegui entender. Mas enfim. Então quando a gente chegar na Carta Severa, a gente vai fazer um flashback. A gente vai fazer um flashback. O que levou isso tudo a Paulo? Aí a gente vai... Né? A gente vai se espantar. A gente vai segurar o fôlego. Aí a gente vai se espantar. Mas aqui, bacana, a gente está vendo o final. Então a gente vai entrar na Carta Severa sabendo o que aconteceu. E dando mais suspense de como que aquela situação toda encadeou para realmente estar reconciliado o grupo. Porque se você for olhar, você fala assim, não vai dar certo isso aqui não. Não vai dar certo. Acabou. Corinto acabou. Esquece. Não vai dar certo não. E deu certo. Né? Então, assim, a conclusão final... Eu já li o 15 e 16, né, gente? Li, né? Então, a conclusão final é a reintegração total. É a reconciliação total. É isso aí. Então, é legal a gente ver também que eles não tiveram preconceito com Tito, né? Por causa dele ser, assim, moleque ainda, aquela coisa, né? Poderiam olhar e falar assim, quem que esse moleque pensa que é? Alguma coisa assim. Receberam, acolheram, né? O que ele levou, sem falar a importância da gente hoje calar para ouvir primeiro, sem julgar, né? Estou aqui pensando nisso aqui, que a gente às vezes faz um julgamento antecipado de tanta coisa, né? E às vezes aquilo está vindo para poder alertar a gente de mudanças que a gente precisa fazer na gente, dessa transformação que a gente escuta tanto falar a todo momento, que é tão importante para a gente, e a gente, com preconceito ou julgamento, né, não acolhe a chegada daquela informação que talvez seja o clique que precisa para poder estabelecer a mudança dentro da gente, né? Pois é o que a gente comenta, né? Seguir o caminho do Cristo, vamos dizer assim, ele é simples. Só que a gente está cheio de penduricalho, compromisso com os nossos vícios. A gente está cheio de comprometimento com aquilo que nós criamos para nós mesmos. O caminho do bem é fácil, o difícil é largar o que a gente cria, os nossos apegos, a nossa vaidade, a nossa soberba. Isso que é difícil, o caminho do Cristo é fácil. Né? Optar por passar na porta estreita, passar na porta larga. Aí você olha assim, nossa, eu estou muito gordo. Nossa, eu estou carregando minha vaidade aqui, estou carregando meu orgulho aqui, meu egoísmo aqui, meu vício material aqui. Eu vou ter que passar na porta larga, senão não dá não. Aí a gente vai para a porta larga. É a lição que Paulo está nos mostrando aqui. Eles optaram por passar pela porta estreita. Largaram o orgulho, largaram o preconceito.
Eles fizeram a dieta, né? A dieta da transformação e passaram pela porta estreita. Passaram para o outro lado, chegaram do outro lado. Ok? Então, com isso, a gente finaliza o capítulo 7. Peraí, Sidney. Fala. Antes de você finalizar. Nossa, ela me falou com tanta coisa assim, eu falei assim, descobri alguma coisa que eu não vi. Não descobri nada. Eu quero uma explicação. Essa questão de como o acolheste com temor e tremor. Me explica isso. Boa essa aí. Isso, na verdade, é uma força de expressão. É uma força de expressão. Acolher com temor e tremor. É um acolhimento maior ainda. É uma força de expressão. É um como que fala? É um dialeto, não? Como que é? É um dizer. É um dizer judaico que eles tinham. Acolher com temor e tremor. Ou seja, é um abraço, é um acolhimento. É uma coisa muito fraternal. É do coração. É uma coisa assim super vibrante. Vibrante. É uma coisa muito maior do que você me acolheu. Não, você me acolheu com temor e tremor. Entendi. Entendeu? Você me acolheu, você me abraçou. Você me fez sentir especial. É isso. Tá. É porque eu fiquei confusa, porque temor e tremor lembra medo, lembra susto. Aí eu fiquei meio Porque confusa. são duas coisas que realmente eles assustam, o temor e o tremor. Só que quando eu coloco isso como acolhimento, é uma coisa que eu mexo com você, que te causa tremor ao meu coração. É uma intensidade muito grande, né? Uma coisa intensa ali, né? Uma coisa muito intensa, muito profunda. Entendeu? É um abraço acolhedor, entendeu? É uma coisa especial. Entendi. Hiperrelativo. Vamos passar para o capítulo 8? Dá tempo sim. Quando nós começamos o capítulo 7, eu fiz uma observação. De acordo com os comentaristas, a partir do capítulo 7 até a Carta Severa, lá no 10, cada capítulo parece que são cartas separadas. São bilhetes. Né? Aqui no 7 ainda a gente entendeu o que aconteceu. Só que o capítulo 8 ele muda totalmente a vista ali, o objetivo. Por quê? Porque aqui ele vai falar da organização da coleta. Então, assim, ele muda totalmente. Ele vem naquele júbilo da tristeza, da consolação, obrigado e tal. E aqui, ó, tchum. Então, assim, mais uma vez, pela teoria dos comentaristas, dos críticos, é que foram organizados aqui uma sequência não muito didática, mas que ficou. Então, que o capítulo 8 ele não tem nada a ver com o restante do que ele estava falando. É sobre a organização da coleta. De um dizer para o outro, como se fossem pequenas cartas, de uma para a outra teve um espaço. Teve um espaço, sim. Entendeu? Então, o que ele vai colocar? Né? Se lembra, a gente estudou lá em Romanos, que ele fala sempre a coleta para os santos, os pobres de Jerusalém. Então, ele vem fazer esse pedido aqui de novo. Vem fazer essa coleta, conforme nós vimos lá em Romanos, que está em Paulo e Estevão, que essa solução da coleta de Paulo foi do primeiro concílio de Jerusalém, que teve aquela diversidade com Tiago. Eu falei assim, mas como hoje não? Vou fazer coleta. Então você vê. Que Pedro estava presente. Estava o Tito estava presente, teve que ser circuncidado, entendeu? Então... Foi o Tito ou Timóteo? Tito. Foi Tito. Que foi circuncidado? Foi o Tito? Agora você me confundiu. Foi Timóteo ou foi Tito? Não sei. Depois você aquela confusão. Depois você confere isso. Oi? Que houve aquela confusão lá na hora? Foi Timóteo? Foi Timóteo, gente? A questão eu não sei, ué. Da circuncisão? Para mim foi Timóteo. Que o Tiago falou que para ele ficar na reunião lá, ele tinha que ser circuncidado. Foi que deu aquela discussão, não foi? Que houve aquele impasse lá. Aí o Paulo teve que aquecer com a circuncisão. Eu acho que foi Timóteo. Ok, tá bom.
Mas não tenho certeza também, não. Fica aí para a gente procurar, porque eu também agora fiquei na dúvida. Dever de casa. Então, o Paulo está com isso até hoje, né? Então, sim, ele utiliza, aqui vocês vão ver, que ele vai utilizar exemplo da outra igreja, né, que as igrejas da Macedônia foram muito generosas, né, para com os pobres, para com os santos. Ele vai usar o próprio exemplo do Cristo, né? Ele vai ressaltar a necessidade, né? Na verdade, Paulo está fazendo um baita de um discurso aqui para arrumar uma bolsinha de dinheiro ali para levar lá para Jerusalém. Então, é isso aí. Conforme eu falei, lá em Romanos, lá no capítulo 15, nós vimos isso aí também. Então vamos lá. Capítulo 8, do versículo 1. Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio às múltiplas tribulações que as puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberdade. Dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios, com toda espontaneidade e com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. É uma introdução, né? Então, assim, Paulo já no versículo 1 já está colocando que Deus abençoa isso aí, né? Deus está abençoando isso aí. Quais são as igrejas da Macedônia que nós temos por Paulo Estevão? Elas são localizadas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Tá? Inclusive, os filipenses, né, de Filipos, os filipenses, eles são elogiados pela sua generosidade. Eles doaram muito. Isso está lá em Filipenses, lá. Vocês podem conferir lá. Então a gente tem... Oi? Desculpa. Não, desculpa. Não, só ia repetir. Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas são as igrejas da Macedônia. Pode falar. Essa graça que Deus concede, ele está querendo dizer que ele está levando a conhecer, né, eles, para eles efetuarem a caridade nessas igrejas. Porque se é a coleta, se é a doação, é a caridade. É a caridade. Né? E aí eles vão receber a graça de Deus. Isso aí. É isso? Então, ele está passando assim, uma mensagem de motivação, que isso tudo não é para ele, né? Que ele vem falar que são para os santos, né? São para os pobres. Então, assim, Deus abençoa isso. Eu estou recolhendo para os pobres. Deus abençoa isso aí. A gente no versículo 1 a 1 tem um Emmanuel. Tem um Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, mensagem 180. Deus te abençoa. Não vai dar tempo não, Sidney. Oi? Vai dar tempo é mesmo. Não deu não. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente volta de novo nesse versículo 1, a gente dá uma passadinha para ele, para a gente poder fazer o Emmanuel e a gente continua. Isso aqui realmente não, pelo horário não vai dar para fazer. Gente, tudo ok até aqui, né? Eu sei que tem um povo que gosta de ouvir bastante, tudo ok, tá dando para acompanhar. O Sidney passou no grupo o link de onde a gente tira as mensagens de Emmanuel. Quem clicar lá naquele linkzinho lá vai ter todas essas mensagens aí que a gente fica lendo. Que é muito importante. E aí semana que vem a gente já começa com Emmanuel, assim como nós começamos o estudo de hoje também, né? Eu não anotei. O quê? Se é Timóteo ou quem que é, eu anotei que é o apócrifo do judeu não observante, a respeito da circuncisão, que é a aliança simbólica de Deus. Eu procurei. Foi Timóteo? Foi Timóteo? Ai. Tá respondido aí. Muito bom. Muito bem, gente. Ok.
Peraí, deixa eu marcar aqui, senão eu perco. Beleza. Ok, leiam, releiam o texto, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar na carta severa, vamos precisar de mais experiência com o texto aí, né? Porque vai ser uma passagem muito marcante, né? Conforme eu falei, nós fechamos o resultado dessa carta que nós vamos entrar. E nós vimos como que Paulo trabalhou e como que tudo foi reconciliado através de um movimento de arrependimento. É um exemplo para a gente, é um exemplo para o movimento espírita, é um exemplo para mim, Sidney, para mim. Então, ficamos aí trazendo sempre o conteúdo espiritual para nossas vidas. Então, vamos fechar o nosso estudo de hoje fazendo a nossa oração de agradecimento. Mestre amigo Jesus, mais uma vez aqui estamos debruçando sobre as palavras de Paulo, para que cada vez mais possamos invadir o nosso coração, transbordar esses júbilos. Em cada carta, em cada versículo, nós possamos sentir o coração de Paulo palpitando, para que em nós apareça mais as tuas atitudes. Envolva, Senhor, todos os lares que aqui estão presentes, aquelas pessoas que futuramente virão esse vídeo, que se sintam abraçadas, acolhidas, nesse movimento que o Cristo faz com todos nós. Agradecemos todo o amparo que tivemos. Envolva a nossa FEAC, os grupos de estudos. Envolva, Senhor, aquelas pessoas com pensamentos de autodestruição, principalmente nossos jovens, que possam evoluir, achar uma pessoa em suas vidas, para que libertem dessas chamas que corroem por dentro e não alimentam. Agradecemos, Senhor, por todos os júbilos que temos tido todas as quarta-feiras. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, aqui vai ser hoje. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.